quero saudar os amados irmãos das famílias nas suas casas, já que os momentos de hoje nós não temos uma igreja física à vista, mas temos uma igreja no estado espiritual. E essa igreja no estado espiritual é que é maior a consignação da graça de Deus em nós. Então, estamos em privilégio de termos um tempo de estar em casa e de podermos ter esta igreja espiritual em vida. É por isso que estamos aqui para trazer uma palavra. No mesmo tempo, queria também saudar os telespectadores que estão orando e precisando de ouvir, de alguma maneira, alguma palavra, numa altura que nós temos alguns surtos. Portanto, esteja segura que Deus, na verdade, fará grandes milagres. Graças a Deus. Então, eu queria trazer o meu tema sobre a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção que há em Cristo Jesus significa que é ato de tornar liberto, é ato de tornar livre, é ato de tornar sequencial uma pessoa que estivesse algemado e ser livre. Então, nós podemos traduzir isto em redenção. E no livro dos Hebreus, capítulo 1, versículo número 3, diz: o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de majestura nas alturas. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Queremos que Tu fale conosco e explana a Tua mensagem segundo a Sua vontade. Oramos e Te agradecemos. Amém. E também queria trazer também um outro capítulo, o capítulo 9, versículo número 12 dos Hebreus. Nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas do seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma interna redenção. Aqui está a palavra redenção. Amados irmãos, no livro dos Hebreus, temos primeiro a saber que eles estavam, os judeus, segundo os hebreus, não sabemos bem, não podemos saber quem é que foi autor, quem é que escreveu o livro dos Hebreus. Mas o que sabemos é que os Hebreus é um livro escrito especialmente para encorajar, porque em algum momento dos judeus que havia crido em Deus, não sabemos se em Jerusalém ou se em algum lugar, pois que também a epístola dos Hebreus não aponta os lugares certos, mas nós queremos pensar que, em algum momento, nesses lugares do qual os irmãos se encontravam, já havia, dando-nos a convicção e a conhecimento de que eles haviam sede de Cristo. E, em algum momento, já havia caminhado com Deus em todos os extremos. Mas chegou a altura em que estremeceram-se, porque lembraram de novo, por causa da distância do templo, que o templo que eles tinham de Salomão era templo melhor. E lembraram da circuncisão, que era melhor voltar para os assuntos antigos da circuncisão, os assuntos do templo, a importância do templo e dessas coisas todas. E do trabalho do templo que tinha rituais. Então lembraram que deviam abandonar para voltar às mesmas instâncias. E no mesmo tempo, eles tiveram que pensar, abandonar a sua fé. E por isso que o nome da epístola não importa, porque nós sabemos também que foi escrito em que tempo, mas mais ou menos nos anos 60 é quando o livro foi escrito, depois de Cristo, perto da destruição do templo de Jerusalém, porque 69 para 70 o templo foi destruído. A ideia era esta, quando o escritor escreve. O escritor queria trazer a eles a estrutura cêntrica quanto a Cristo, porque no mesmo tempo que isto acontecera,
eles queriam mostrar, o epístola quer mostrar a superioridade, porque eles começaram a dar o valor que Cristo era. Eles tentavam saber que o templo era maior. No mesmo tempo, queriam saber que Moisés, pelas suas leis, era maior. No mesmo tempo, para eles, queriam saber que o Arão também era maior e os anjos eram maiores. Então, em algum momento, quando olharam para trás, que pensaram que todos os seus inteiros eram maiores do que Cristo. Em algum momento, meus irmãos, quando temos diversidades, temos assuntos que nos trazem algum constrangimento no caminho da fé. Nós lembramos um pouco atrás, pensarmos voltar para trás, para pensarmos de maneira como a gente antes pensava. Mas quero te assegurar, meu irmão, que por mais que vier qualquer circunstância ou qualquer batalha, a partir do dia que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, não devemos olhar para trás, porque a nossa mente está fixada à frente, na plenitude da glória de Deus. Aleluia, graças a Deus. Então o escritor, ele escreve para mostrar que não é as coisas, não era o templo maior, não era Arão maior, não era as rituais maiores, mas ele começa a mostrar que Cristo é maior do que os anjos. Esse foi um dos propósitos que ele escreveu. Que se esqueça o pensamento dos anjos, porque Cristo é maior do que os anjos. Também escreveu para mostrar que Cristo é maior do que Moisés. Moisés planificou as leis, mas Cristo era maior. E Cristo era maior também do que o Arão, por causa dos rituais que tinham. Já vinha de 41 tabernáculos, depois de lugar santo no tabernáculo, lugar santo, átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Então, não sei de quantos animais que morriam para tentar cobrir os pecados da humanidade. Então, o escritor do livro, ele quer mostrar que não há maior de todas estas coisas do que Cristo. Não é maior o Arão, não há maiores rituais, porque uma vez Cristo fez toda a plenitude de se entregar à morte. É por isso que ele depois, no Hebreus capítulo 1, versículo 13, escreve o seguinte: o qual sendo resplendor, que queria dizer que ele é um brilho, quer dizer que entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aleluia, estavam juntos no trono da graça. Portanto, por outras palavras, queria dizer, Cristo Jesus, Ele é, e Ele será, e sempre foi, porque olhando para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três juntos formam um só. Não existe os três divididos, mas existe um só na sua plenitude. Por isso que quando na sua plenitude, na sua resplendor, na sua glória, ele participou em algum momento de interesse muito importante. Quando Deus disse, façamos o homem conforme nossa imagem. E o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando diz façamos, quando diz no plural, façamos. Jesus estava lá, participou a fazer o homem conforme nossa imagem. E esse fazer nossa imagem é para lhe dar a consistência, porque criou homem macho, Deus criou. E os três, então, quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou, Deus e criou pela palavra. Aqui já está a força de palavra. No mesmo tempo, João 1, versículo do número 1, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que veio para os seus, mas os seus não conheceram, não receberam. Mas que todos quanto a receberam, deles poder de se tornar feitos filhos de Deus. Então quer dizer que a palavra é ao mesmo tempo Cristo, e o Cristo que é a palavra, aleluia. E essa palavra, para ser vincada, no capítulo 2 de Gênesis 17, a Bíblia diz, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, por o dia que morreis, também morreis. Que queria dizer que era desafiado a conhecer que a morte espiritual, a morte moral e a morte física. Na morte espiritual, intuito, razão, especificidade e caráter ficou quebrada. Na morte moral, sistema dos valores humanos ficaram quebradas. Na morte física, até hoje, morre tanta gente por causa da palavra, quando Adão falou. Mas no Gênesis capítulo 4 e 5, o homem quando pecou, por causa de desafiar as normas de Deus, nós encontramos também 3 assuntos dos quais Deus havia dito que não podia comer a árvore de ciência do bem e do mal.
E os três iriam olhando para os resultados. Quer dizer que eles duvidaram a bondade de Deus, e duvidaram a redenção de Deus, e duvidaram a santidade de Deus. Portanto, ao pecar, estão comendo árvore comendo, eles estavam a trazer a estes fenômenos. Mas, meus queridos irmãos, eu quero compartilhar convosco, no sentido da sua graça, que tu não espera de se entregar quando concluir de se purificar, porque tu não vais conseguir. Tu não espera de vir a Deus ou vir na fé quando estiveres melhor na sua vida, que não vai conseguir. O que eu te desafio, tu tens que aceitar vir a Cristo como tu está, porque só assim é que você vai conseguir trazer a vitória. E Cristo, então, esse resplendor que ele tinha, ele estava na Trindade, estava no trono branco, estava com o Pai. E quando ele disse, eu preciso, tenho que ir. Deus disse, a quem enviarei? A quem enviarei? E Jesus disse, envia-me a mim. E ser enviado para vir à terra. Portanto, ele sai de eternidade, do trono branco, do trono do Pai, para vir, se separou, para vir entrar no lugar de pecador. Para que todo pecador, aquele que aceitar pela palavra, seja salvo. Então, ele veio para isso. A humanidade toda agora, nós, por causa deste assunto, em algum momento, quando olhamos para o Levítico, capítulo número 16, versículo 8, 9 e 10, para diante, nós vimos vários sacrifícios que foram feitos. E alguns até agora tentam fazer vários sacrifícios. Os poderes próprios, trazer qualquer coisa que podia fazer para se salvar. Mas nenhum homem deve se salvar, porque quem dá salvação é Cristo. E assim por nós temos que simplesmente aceitar Cristo, porque Ele é que nosso brilho, Ele é que é a nossa salvação. E quando aceitamos o Cristo, graças a Deus, por mais que estivéssemos de uma forma negativa, de que forma? Quando aceitamos, nós somos perdoados os pecados. E ao sermos perdoados os pecados, somos santificados e somos dados à recepção da fé. Amados, quando nós aceitamos Cristo, porque nós recebemos a graça de Deus, a graça vem para nós, mas para aceitar essa graça, para que nos vale a pena essa graça, nós temos que ter a fé. Por exemplo, Deus traz a sua graça e nós recebemos pela fé. Então é preciso que você crie o espaço de fé para receber a graça, porque deixou o resplendor para vir morrer pela humanidade. Graças a Deus. E morreu por ti e por mim, né? E deixou a sua glória. E diz a palavra também que saiu na expressão, na sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa. Ele perfeito, semelhança ao próprio Deus, sustentando todas as coisas. Aleluia. É Deus que sustenta, que está sustentando. E o Pai, e para a palavra, quando ele disse, as coisas houveram, então ele sustenta todas as coisas. Então ele é que é maior de todas as coisas, porque ele sustenta pela palavra. E ele, segundo o argumento, deixou para vir a humanidade por cada pecado da humanidade, e veio se entregar. Né? Então, havendo feito purificação, segundo a palavra de Deus, né? Do nosso pecado, purificação do nosso pecado. E diz a palavra que no fim foi assentar à destra do Pai. O poder da palavra é que transforma. Não é força humana, não é força de teologia, não é caso teológico, mas é a força da palavra de Deus. Estamos agora no século XXI. A palavra de Deus é que transforma. E neste século XXI, temos que nos cuidar com as profecias, né, que tenta interpretar algumas coisas contrárias. Mas o que nós sabemos é que a força da humanidade está transformada, simplesmente, porém, quando aceita Cristo como Senhor. E hoje, infelizmente, para alguns casos, a gente pode ter dito assim, que alguém viesse para ter casa, viesse para ter dinheiro, viesse para ter cara metade. Mas eu quero te assegurar, meu irmão, que não é dinheiro, não é cara metade, não é aquilo que você possuir, mas é o Cristo como Senhor. E quando tu vieres aceitar Cristo,
O Cristo, quando entrar na sua vida, a primeira coisa que dá não é casa, não é carro, não é dinheiro, mas dá-te a vida interna. Aleluia. E a tua felicidade é na vida eterna. Mateus capítulo 6, 33, a Bíblia diz que buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É porque todas as coisas serão acrescentadas. Então nós devemos procurar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então você não vai na igreja para buscar o crescimento, mas vens na igreja para buscar o essencial, que é a vida interna. Porque alguém morreu na cruz do Calvário para nos trazer a vida, mas a vida em abundância. Então nós temos agora esta vitória que temos em Cristo, de termos que se tornar de novo filhos de Deus. Hoje em dia, quando alguém quer casar, nós temos que até perguntar com que sexo casa, porque não sabemos com que pode casar. Então nós temos que tornar sério no caminho de Deus. Tem que ser sério no caminho de Deus, temos que ser sério para Cristo, temos que ser sério com as famílias, temos que ser sério com a esposa, temos que ser sério com os filhos e temos que ser sério com tudo aquilo que é para que nós pudéssemos merecer a atenção da sua graça. Graças a Deus, né? Podemos vir como estamos, virmos todo partido, virmos com todo estragado, virmos com tudo de qualquer maneira você venha, mas não pode continuar como vier e continuar assim. Você tem que vir e tem que haver mudanças. Agora, essas mudanças já é feito pelo poder de Deus, que primeiro não é mudar as tuas coisas, não é bom procurar as coisas de Deus, mas vais a Deus das coisas, buscas a Deus das coisas, não as coisas de Deus. E quando isso acontecer, nós seremos mais abençoados. E quando estamos com Deus das coisas, Ele se encarrega de toda a nossa vida. Então, nossa preocupação não é os casos, também não é caso se eu pregasse prosperidade. Hoje, prosperidade para, hoje, e muitos outros assuntos para. Mas eu prego a palavra de Deus, que Ele nunca vai parar. Então, Ele como nunca vai parar, porque nunca parará. Então, maior sabedoria, maiores coisas, maior a vida está na palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, pega a palavra de Deus. Não se deixa de se cuidar enquanto eu guardar a palavra de Deus, porque se isso acontecer, Deus vai te abençoar. Oh, aleluia! Então, quando nós temos a palavra de Deus, estamos a anular a morte espiritual, estamos a anular a morte moral, estamos a anular também a morte física, que queria dizer assim, nós vamos partir para a glória, mas para a vida interna. Quer dizer, por outras palavras, os crentes não morrem, mas eles partem para a glória. Então fica na fé e se assegura na fé, porque por mais que venha sofrimentos, e pela palavra que fez as coisas, pela palavra diz que, quando diz para o vento parou, e pela palavra ele disse, levanta-te e anda, e andou. Então se a palavra foi usada para esse fim, também Deus vai usar a palavra para a sua vida. E a sua vida será mais abençoada, porque a palavra de Deus que você assegurar, é por ela que você vai caminhar até chegar à eternidade. Somos dados para a graça, a fé. O Cristo selou a nossa vida na cruz de Calvário. Cristo selou a nossa vida na sua plenitude. Quando Ele foi ao Pai, e antes que Ele fosse, deixa de escrever um pouco aqui, Ele para isso, para acontecer que a palavra tenha força para a rendição das nossas vidas, para perdão dos nossos pecados, para termos a paz e a alegria, é que Ele, segundo o versículo que nós lemos, do 9, versículo 12, é que Ele com seu sangue, oh, aleluia, por isso que diz o 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, como nesse caso, que alguns de nós temos missas, bodes, mas com o sangue precioso de Cristo do Calvário. Então esse sangue, quando foi derramado, Ele foi na cruz, foi à cruz, Ele estendeu as suas mãos, colocaram os pregos, passou de chambocos, passou de sofrimento, para morrer a tua causa e a minha causa. Então, isto que trouxe isto, morte vincário, aleluia, morte vincário. Cristo, que é expiatório, quer dizer, que foi entregue, expiado, morto, e eu na altura, também não estava, mas estava contado com essa morte, porque eu faço parte da humanidade.
E quando no expiatório, aleluia, ele foi espiado, foi cortado, mamba, foi sofredor. Nesse sofrimento, ele pegou a mão do homem e pegou a mão de Deus. E ele estava puxando. Em algum momento, Deus não via o filho, coberto de pecados. E em algum momento também o filho não via o pai. Estava habituado a ser abandonado por todos, mas nunca o pai. Mas em algum momento o pai também lhe abandonou. E quando ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparou? E quando a fazer isso, puxando, começou a entrar mais outro capítulo, a rendição. Oh, aleluia. A rendição significa compra de escravos. Quer dizer que nós fomos comprados como escravos e fomos elevados de novo para o Pai. E hoje somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você aceita Cristo como Senhor, Pai, meu irmão, quero te aconselhar, quero te pedir, não leve tempo com as coisas do mundo, não leve tempo com a minha vida, não leve tempo com os demônios, não leve tempo com prosperidade, porque assim, deixa-te falar mais além, graças ao Senhor. Quando o demônio hoje olha para nós, já não nos vê, porque vê Cristo em nós. E o Pai, quando quer olhar para nós, vê o sangue do seu Filho Jesus Cristo em nós. E por essa razão, como estamos cobertos com o sangue de Cristo, estamos cobertos com a vida daquele que morreu e ressuscitou. Porque Jesus que estou a falar, os nossos avós, nossos tios, morreram, ficaram sepulcros. Mas este Cristo que eu prego esta manhã, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e ele vive. E da mesma maneira que a sua ressurreição ressuscitou com a nossa vida, ressuscitou com a nossa esperança, ressuscitou com a nossa fé, então só basta fé e você será abençoado. Então, aplicou outra forma também, propiciação, houve propiciação no mesmo assunto. E tornarmos o sangue libertadora por causa da cruz. Então eu quero te aconselhar, quero te pedir, que aceite Cristo, porque ele depois de todas estas coisas, diz que quando entrou embaixo dos sepulcros, capítulo 1, versículo 18 do Apocalipse, diz que ele pegou a chave do inferno. E ele ressuscitou. E agora está à destra do Pai sentado de novo. E está a interceder por nós. Então temos que em algum momento não ter uma metodologia, um pensamento que estes judeus tiveram, de ainda valorizar as coisas passadas. Ora que o Arão era maior por causa de adorações, ora que o templo era maior, ora que a circuncisão era maior. Temos que saber na tua vida, sobre todas as coisas, venha coronavírus, venha doenças, venha enfermidades, venha batalhas, mas em algum momento não pode tornar batalha maior, doença maior e sofrimento maior do que Cristo. Por favor, eu te peço para que Cristo seja maior do que todas as coisas. Na medida em que Cristo for maior na tua vida, você vai ser feliz e vai passar em cima de qualquer dificuldade, de qualquer problema, e você vai ser vitorioso. Eu quero te pedir que Deus possa te abençoar e te dar muita graça e poder caminhar contigo e você se sentir feliz. Esta manhã eu quero orar contigo na tua casa, eu quero te entregar ao Senhor. Se você ainda não tinha decidido a sua vida para Cristo, decida agora, porque assim que decidir, não é por causa de até igreja física para ser, porque a igreja física é parte complementar. A igreja espiritual que é imperiosa. Então essa igreja espiritual é essa que nós pregamos, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Que ele, então, trouxe uma rendição das nossas vidas, trouxe consciência das nossas vidas, e trouxe batismo do Espírito da sua graça. E hoje temos o Consolador, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Consolador significa aquele que reside conosco, mas também o habitador, que é o Espírito Santo, significa aquele que habita, que quer dizer residência, uma morada que ele tem que ter, habitar, que significa também ter um trabalho, um lugar que ele pode fazer o trabalho. Então abre seu espaço para que você seja feliz no meio de situações, no meio de fome, no meio das guerras, no meio dos problemas, hein? Mas você pode ser feliz. A felicidade não está nas coisas, está em Cristo quando você aceita. Deus que te abençoe ricamente, meu querido irmão, e eu queria orar contigo. Curva a tua cabeça para orarmos juntos e aceita Cristo como Senhor. Papai do céu, em nome de Jesus oramos, pedir ao Espírito Santo e a graça para que abençoe, Senhor, a tua igreja nas suas casas. Apesar do tempo, no momento em que não podemos nos encontrar na forma física, mas nós queremos ter comunhão continuando no estado espiritual. Ó Pai, essa tua igreja com a fé, fortalece e faça com que ela possa crescer na tua graça, para que a virtude do Espírito Santo seja continuamente. Pai, eu te peço, te agradeço, faça aqueles que estão doentes sejam curados,
Ajuda aqueles que estão tristes para que tenham alegria. Entra nos seus corações, batiza com o Espírito Santo, porque o Consolador até hoje está trabalhando. Eu, Pai, quero te agradecer, muito obrigado. Nós queremos continuar a amar a Ti, Senhor, de todo o coração. Até um dia, Senhor, que hagamos também as instâncias do coronavírus. Sabemos que Tu tens tempo para isto passar, e um dia de passar. Não nos deixa, Senhor, que entramos em pânico, mas nos guarda a Tua previdência. Nós oramos, Pai, te agradecemos. Muito obrigado, no nome bendito de Jesus, agora para sempre. Amém. Então nós agora vamos, não entre em pânico, esteja segura, o Espírito Santo está aí, vai te ajudar. Vamos fazer uma bênção apostólica para você ser abençoada. Abre as tuas mãos. O amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor e todas as famílias, agora para sempre. Amém.